como é que fica a nossa privacidade nisso? Assim, quanto mais câmeras, menos privacidade? Essa ligação é direta? O que que vocês pensam sobre essa questão? A gente vai perder a nossa privacidade se a gente aumentar a segurança? Ou a gente tem a nossa privacidade e fica inseguro? Vocês têm algum pensamento sobre isso? Eu achei interessante você trazer essa pergunta, porque agora, no mês de maio, teve uma decisão em relação ao projeto que você comentou, do Smart Sampa, que era um Uhum. projeto de instalação de mais de 20 mil câmeras em São Paulo, com reconhecimento facial e integração de dados entre diferentes setores do governo. E aí teve uma ação questionando o edital desse projeto, porque o projeto nem tinha ido para frente. E recentemente o edital foi suspenso por decisão judicial, justamente por entender que violaria a proteção de dados das pessoas e que não haveria segurança suficientes, né, medidas de segurança em relação ao reconhecimento facial que ia ser feito em massa, né? E eu acho que no reconhecimento facial já está provado que ele é menos preciso em relação a mulheres, principalmente mulheres negras, população negra em geral sofre mais e tem mais direitos violados com o reconhecimento facial. Tanto por reconhecimento facial ser impreciso, quanto por a gente saber que nós estamos numa sociedade estruturalmente racista e que prioriza o uso de câmeras e de reconhecimento facial em relação a determinadas comunidades, em determinadas situações. Desculpa te cortar, até tivemos já prisões de pessoas negras que, na verdade, não eram nem suspeitas, né? Que a câmera indicou, falou, tá ali, e prenderam a pessoa. Exatamente. A decisão da juíza até comenta um aspecto muito interessante, que os atos do Estado têm o que a gente chama de presunção de legitimidade. Então, você presume que esses atos são legítimos, são legais, estão seguindo os padrões. E que no reconhecimento facial, isso potencializa um reconhecimento facial, um reconhecimento, uma identificação, mesmo que ela seja errônea. Então, é isso que você comentou. As pessoas, de fato, vão presas, mesmo que depois... E aí, depois só se é provado de que, na verdade, esse reconhecimento era incorreto. E isso aumenta ainda com a tecnologia, porque a gente tem essa impressão, e eu acho que todo mundo, de que a tecnologia é mais precisa e que a tecnologia vai acertar. Uhum. Então você confia na tecnologia. E aí, quando você junta esses dois componentes, você tem uma situação ideal para violação de direitos das pessoas que são reconhecidas. E aí pode ter uma demora na liberação judicial, mas o próprio fato de você ser preso já é uma experiência traumática e já é um fato que vai impactar muito a sua vida. Sim. Então, não é... Eu acho que, por vezes, tem essa visão de que depois é... mas depois foi corrigido. Primeiro, quanto tempo demorou para ser corrigido? Uhum. Segundo, toda a experiência que essa pessoa passou por uma falha. Todos nós queremos segurança. Uhum. Principalmente, enfim, pessoas mais vulneráveis a Uhum. crimes, mulheres, crimes sexuais. Todos nós queremos segurança, mas o que precisa ser entendido é que existem outros direitos envolvidos e outros valores, justamente. Mais câmeras vão tirar nossa privacidade. Nós vamos estar sendo acompanhados em todos os cantos. A polícia aqui em São Paulo já tem uma colaboração de uso de câmeras privadas. Então, aquelas câmeras que as pessoas colocam na frente de casa já estão conectadas com a polícia. Então, nós já somos muito vigiados. E o principal disso é o que alguns estudiosos falam de chilling effect. Ou seja, tem um efeito de desassociação e de dificuldade de, por exemplo, protestos ou enfrentamento ao governo quando você sabe que você está sendo vigiado Uhum. nessas Você muda seu ações. comportamento quando você sabe. Exatamente. E que você vai... E isso não necessariamente porque também tem outra visão de que se você não tem nada a esconder, você não teria nada a temer. Era isso que eu ia te perguntar. Eu até anotei aqui, ó, para provar, não tenho nada a esconder, porque tem um pessoal que comenta nos nossos vídeos quando a gente fala de privacidade, e aí se vocês quiserem responder essas pessoas, eu não posso, porque eu sou só um intermediador, né? As pessoas escrevem, mas para que privacidade? Eu não tenho nada a esconder. Se o governo precisar colocar mais câmeras, se precisarem fazer isso ou aquilo, por mim tudo bem. Se eu ficar mais seguro, eu não tenho nada a esconder, né? Eu acho que primeiro eu perguntaria, nadinha mesmo? Não tem nada que você não queira... Não tem um filminho errado que você baixou. Não tem nada que você não queira que... Porque a partir do momento que o governo sabe, essa informação está num banco de dados e pode ser acessada por
várias organizações, várias partes do governo em várias situações diferentes. Então, primeiro, nada mesmo. Segundo, mesmo que me digam, não tenho nada, sou 100% cidadão correto, poderia colocar a minha vida sempre transparente. Você quer que o governo tenha informações suficientes para manipular suas atitudes, para saber detalhadamente, profundamente quem você é, com quem você conversa, com quem você está se relacionando, se você está saindo com uma mulher, com um homem, como é que isso está acontecendo, quanto você gasta? Você quer que todas essas informações estejam disponibilizadas para o governo e elas não estão separadas, elas vão estar todas conectadas a você. Então, eu acho que é essa questão. Realmente, a falta de privacidade vai atingir... A falta de privacidade vai atingir a autonomia. Nós já sabemos que é assim que a publicidade direcionada funciona. Tem informações sobre um determinado público, julga que você pertence a determinado público, te manda uma publicidade direcionada que vai ser mais atraente para você. Ao invés de você ver um produto que não tem nada a ver com o que você está querendo, você vai ver um produto muito mais do seu gosto. E aquela publicidade não te influencia, você não fica pensando, nossa, aquele vestido que eu queria comprar tá barato agora, né? Será que eu vou comprar? Vou deixar no carrinho pra pensar. E aí depois você vai lá e compra. O governo pode fazer a mesma coisa. No Reino Unido, teve uma tentativa do governo de enviar mensagens e textos oficiais anti-uso de drogas para jovens. Então, havia um banco de dados sobre quem eram esses jovens, quais eram as preferências, e você fazia isso para fazer o famoso nudge, que é o empurrãozinho dado para mudar seu comportamento. Então, você quer um governo que tenha esse poder de influenciar completamente seu comportamento, sabendo tudo sobre você? E é engraçado que normalmente o pessoal que carrega esse discurso também é o pessoal da liberdade de expressão, né? É meio incongruente, né? E assim, a gente sempre pensa nisso com uma visão que é muito generosa com o governo, muitas vezes, né? Que é tipo, fala, não, o governo vai tá instalando câmeras e vai usar isso para aumentar a proteção. Beleza, o Brasil tem uma trajetória razoavelmente democrática nos últimos anos e, salvo aí, talvez certos arroubos nos últimos 4, mas ainda assim não tivemos grandes curvas, eu acho, nesse ponto, mas se você pegar outros governos, até aqui próximos, se não me engano, El Salvador, eu posso errar aqui o país, mas você dá acesso a esse tipo de coisa para um governo que vai usar a polícia para reprimir a população, para aplicar realmente, tipo, usar a força para limitar uma manifestação, alguma coisa assim, é muito complicado, porque depois que você deu esse poder, não tem como você voltar atrás, né? Porque até para você voltar atrás, você teria que fazer uma pressão nesse governo, e esse governo já tem poder para evitar que você faça essa pressão. Então, eu acho que é um negócio muito complicado. E, como a Marina estava comentando, é uma tecnologia que é muito, muito ruim. A tecnologia de reconhecimento facial, ela erra bastante. Assim, a gente fica pensando que, se ela errar pouco... Primeiro que, assim, se ela tivesse uma taxa de acerto de 95%, quer dizer que 1 em cada 20 pessoas que ela apontaria como criminosa era inocente. E eu não estaria feliz num país que 1 em cada 20 pessoas é presa errada. Então, eu já acho que se fosse 95% seria ótimo. E não é 95%, é menos. Para pessoas negras, eu já vi lugares falando, tipo, perto de 60%. Então, tipo, quase um chute. Exato. Você joga uma moeda pra cima. Joga uma moeda pra cima. Inocente, prende a pessoa. Joga a moeda. Então, assim, é uma tecnologia muito ruim de você colocar, que você tá dando muito poder pro governo, o que não é uma coisa que é sempre bom, e que inevitavelmente é uma tecnologia ruim que vai prender mais gente e prender gente errado. Então, e ela não é barata, que também é um negócio que acaba entrando, tipo, não, mas vamos colocar mais câmera. Beleza, câmera custa milhões. Botar câmera em São Paulo é uma cidade gigante, vai gastar milhões.
o armazenamento disso vai custar milhões, processamento disso com IA vai custar milhões, e se você investisse esse dinheiro em outras áreas, você ia ter uma redução da violência. Então, também existe uma questão aí de alocação de recurso, que você está escolhendo alocar recurso para reprimir violência, ao invés de alocar recurso para evitar violência. Muito simples, direto, mas poderosíssimo no conteúdo da sua verdade. Isaías, capítulo 48 e versículo 22, diz assim: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Os ímpios não têm paz. Essa palavra ímpio não é uma palavra de uso corrente, de uso diário, né, cotidiano, porque é uma palavra antiga para significar aquelas pessoas que não se importam com Deus. Ímpio quer dizer uma pessoa sem piedade. No sentido bíblico, significa uma pessoa que não se importa com Deus, não se importa com as leis de Deus, os princípios de Deus, não se importa com Deus como pessoa. Ela vive alheia a Deus, como se ele não existisse, como se ele não importasse. Se ele existe, ele não importa. Esse é o significado do ímpio. E quando Deus fala que os ímpios não têm paz, ele não está falando de uma espécie de castigo que ele dá a essas pessoas por não acreditarem nele ou viverem em indiferença a ele. Ele está falando da consequência natural desta escolha de vida. A escolha de viver alheio, indiferente a Deus. O resultado dessa escolha é a falta de paz. Você não precisa ir muito longe para entender isso, para ver, para verificar isso. O mundo busca pela paz, o mundo clama pela paz, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava em pedaços, as grandes nações do mundo estavam destruídas. A Europa, Estados Unidos gastou enormes recursos para lutar, para se unir aos aliados na Segunda Guerra, para lutar contra o Japão, sofreu muitas mortes também dos seus soldados. Quando o mundo estava quebrado por causa da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu apenas 21 anos depois da Primeira Guerra Mundial, então o mundo quebrado, cansado de guerras, decidiu criar as Nações Unidas, a chamada ONU, não é? Que com um princípio, com a ideia inicial era a seguinte: as nações do mundo precisam se unir para que haja entendimento, para que haja cooperação, para que haja negociação, diplomacia, e nunca mais o mundo precise resolver nada com guerras. Esta foi a ideia original das Nações Unidas. Ora, passados aí pouco mais de 70 anos, você vê o que está acontecendo no mundo hoje. Novamente, a ausência de paz, as guerras acontecendo, e uma terceira guerra mundial nunca esteve tão próximo de nós. Por quê? Por que isso acontece? E agora não falando no âmbito global, de nações, internacional, político, mas porque tudo isso é apenas um reflexo do pessoal. Vamos falar do pessoal. Porque a falta de paz no pessoal, na vida particular, vai se estendendo para a família, para os vizinhos, para o bairro, para a cidade, a sociedade inteira, até um país inteiro. A falta de paz faz com que a pessoa sofra. E ela sofre exatamente porque ela escolhe viver alheia, independente dos princípios divinos. Preste atenção. Não dos princípios religiosos, porque as religiões, que não têm nada a ver com Deus, nenhuma delas, Deus não veio estabelecer religiões no mundo.
As religiões, as pessoas religiosas, muitas vezes são aquelas que estão por trás das guerras. Aquelas que acham que por causa da sua religião, elas têm o direito de matar a outra pessoa. Por causa da sua religião, ela tem direito de acabar com o outro. Então, não por causa das religiões, mas por causa da falta de entendimento de que nós temos um Pai. E se Deus é um, e todos nós viemos dele, todos nós somos irmãos, não é verdade? Todos nós temos o mesmo Pai, supostamente. E se nós temos o mesmo Pai, por que nós não nos entendemos? Porque não estamos ouvindo o Pai. Não estamos agradando o Pai. Pois qual filho que briga com o irmão e agrada o Pai? Então você começa a entender que as pessoas sofrem a falta de paz. Por quê? Porque elas vivem alheias aos princípios de Deus. E assim, elas vão trazendo complicações para suas vidas. Pegue, por exemplo, uma pessoa que comete o adultério. O homem, a mulher casada, o homem casado que trai o seu cônjuge. A pessoa está ali, enquanto ela está fiel no casamento, enquanto ela é fiel no seu casamento, ela tem paz. Porque ela não tem que ficar mentindo, escondendo onde ela esteve, com quem esteve, o que fez, apagando histórico de celular. Ela não tem que ficar fazendo nada disso. Ela simplesmente tem que ser. Ela tem que viver seu dia a dia, casa para o trabalho, sai com o marido, sai com a esposa, cuida dos filhos, vida normal. Mas quando ela comete o adultério, ela começa o caminho do adultério, que normalmente começa com conversas indevidas, começa com olhares, começa com encontros escondidos. Quando ela começa com este tipo de comportamento, que é um comportamento, digamos, característico do ímpio, quer dizer, da pessoa que não está se importando com Deus, porque ela pensa assim, se eu puder esconder isso do meu cônjuge, eu posso me safar. Se a minha esposa, meu marido nunca descobrir, então, tudo bem. Quer dizer, ela está vivendo, tomando decisões alheias a Deus, como se Deus fosse cego, como se Deus não estivesse vendo. O que importa é que o meu marido não descubra, o que importa é que minha mulher não descubra. Mas e Deus, não está vendo? Não, a pessoa vive alheia a Deus, quer dizer, a característica do ímpio, viver alheio, indiferente a Deus. Então, ela vai, toma aquela atitude e começa o caminho do adultério. Quando ela passa a consumar, quando ela age sobre o pecado do adultério, aí começa a falta de paz. Aí ela já não olha para o cônjuge normalmente. Eu conversei com uma esposa recentemente que havia sido traída e ela falando sobre o período que o marido estava traindo-a, que ela ainda não sabia que ele estava traindo, ela nem desconfiava. Ela depois percebeu que quando ele começou a traí-la, ele tinha dificuldade de olhar nos olhos dela. Normalmente, ele olhava nos olhos, os dois conversavam muito bem. De repente, ele começou a evitar o contato no olhar. Ele começou a evitar ficar perto dela. Por quê? Porque a sua consciência já estava o acusando. Ou seja, a paz já havia saído de dentro dele. Essa falta de paz já estava transparecendo no seu comportamento. E a esposa já começou a ficar desconfiada. Por que ele está fazendo assim? Por que ele está agindo assim? E passado um certo tempo, dito e feito, ela pegou no celular dele as mensagens indevidas e tudo mais, enfim. E foi um inferno que aconteceu na vida do casal. Por quê? Por causa da impiedade. A pessoa perde a paz, o marido perde a paz, a esposa, e não só a paz um com o outro, mas a paz interna e também principalmente a paz com Deus. A pessoa que está no pecado, ela não consegue levantar os olhos e falar com Deus. Se ela fala, não é porque Deus não vai ouvi-la, é porque a própria culpa, a própria acusação da sua consciência diz para ela, o diabo, o acusador, fala para ela, Deus não vai te ouvir. Ainda que ele, na sua misericórdia, ouve o pecador quando ele o chama sinceramente, não é? Ainda que o pecador, no meio do seu pecado, lá no meio da lama,
clame a Deus com sinceridade e diga: tem misericórdia de mim, sou pecador. Deus vai ouvi-lo. Se houver sinceridade, vai resgatá-lo, vai tirá-lo daquela vida. E é assim que a pessoa resgata a paz, é assim que o ímpio resgata a paz. Então você que talvez esteja sem paz agora, você se pergunta: como é que eu recupero a paz na minha vida? Ou como é que eu tenho paz? Pois eu nunca tive. Eu nem sei o que é paz, eu só sei o que é perturbação. Mas paz eu não sei, eu não conheço. Como é que eu obtenho a paz? Para você obter a paz, você tem que se voltar para Deus. Você tem que deixar a sua vontade, os seus caminhos, viver do seu jeito, a vida do seu jeito. E você tem que passar a viver a vida de acordo com a vontade, a palavra de Deus. Que não é impossível. Não é impossível. Não é difícil. Difícil é o que você já está fazendo. Você obedecer a Deus não é difícil. Difícil é você arcar com as consequências dos seus pecados. Então, se você se arrepende, se volta para Ele, pede perdão e decide começar uma nova vida, Deus te dá o direito do perdão. Ele te perdoa no momento que você é perdoado. Imediatamente, no momento do perdão, é imediato, é automático. Quando você confessa os seus pecados a Deus, e se tiver algum terceiro envolvido que você precisa confessar também, então você confessa para esse terceiro envolvido, pede perdão, imediatamente a paz entra no seu coração. É imediato. É claro que você talvez ainda tenha que lidar com consequências do seu pecado. Mas isso você vai lidar confessando ou não. A diferença é que você lida com as consequências do pecado com paz no seu coração e Deus do seu lado. Então, quando você faz isso, a paz volta para você. O ímpio não tem paz. Não se esqueça disso. Pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter fama, sexo, pode ter tudo nesse mundo, poder, mas não tem paz. Isso aí não é dinheiro que compra. É só o arrependimento e a vida com Deus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Preste muita atenção, você que tem tido muita dificuldade com maus pensamentos. Você luta, você batalha com pensamentos negativos, pensamentos loucos de fazer bobagens, pensamentos violentos, pensamentos sujos, promíscuos, uma mente acelerada, enfim, você tem sofrido um verdadeiro bombardeio na sua mente. Preste muita atenção porque você vai aprender como lidar com isso e como vencer isso. Primeira coisa que você tem que saber sobre maus pensamentos é que eles vêm a todos. Eles vêm a você, vêm a mim, veio até ao Senhor Jesus. E eu já vou falar mais sobre isso. Maus pensamentos vêm a quem está vivo. Sim. Então, não julgue, não pense que você está necessariamente endemoniado ou que você é um caso perdido, que você está maluco com algum problema mental porque você tem maus pensamentos. Não. Maus pensamentos é algo inerente à vida humana. Por quê? Por algumas razões. Nós, seres humanos, somos seres caídos, somos seres corruptos, deteriorados na moral. Estamos sujeitos a tudo que acontece ao nosso redor de ruim e a maior parte do que nós absorvemos e retemos são coisas ruins. Vide aí o exemplo das notícias, como sempre nós falamos aqui, que o que dá notícia, o que faz a notícia são notícias ruins e não notícias boas. Se algo ruim acontece no mundo, você pode ter certeza que aquilo vai estar estampado nos noticiários, mas não necessariamente se algo bom acontece. Aquilo ali ou ninguém vai reportar, ou vai dar uma notícia no rodapé do jornal. Então o ser humano, por sua natureza caída, deteriorada, corrupta, ele vai ter o quê? Pensamentos caídos, deteriorados e corruptos. Isso faz parte da natureza humana, infelizmente. Por isso que Deus, na sua sabedoria, nos chama ao novo nascimento, para que nós venhamos nos livrar dessa natureza caída, perdida, corrupta, deteriorada.
Então, primeira coisa que você tem que saber sobre os maus pensamentos é isso. Eles vêm a todos, pelo próprio fato de estarmos vivos e existirmos. Não quer dizer que você tem que se entregar a eles. Vamos já falar como você vai lidar com isso. Mas uma fonte dos maus pensamentos é a natureza humana corrupta. Outra fonte dos maus pensamentos, aliás, a principal, maior, original fonte dos maus pensamentos é o próprio diabo. Não tenha dúvida. Como eu falava há pouco, até o Senhor Jesus ele sugeriu o suicídio. Você pode imaginar? Ele chegou um dia para Jesus, do alto de um prédio, e falou para ele assim, olha, se joga lá embaixo. Vai ficar tudo bem. Se joga que não vai ter problema não, vai acabar tudo bem. Ele falou isso para o Senhor Jesus. Deu uma ideia para ele, como ele dá para muita gente, como ele fala na cabeça de muita gente, olha, acaba com a tua vida, se joga na frente do caminhão, se pula da ponte, pula do prédio, não vai ficar ruim não, vai dar tudo bem, vai terminar tudo bem, depois você vai ter paz. É a mentira dele para essas pessoas. E quantas pessoas fazem isso, convictas de que, acabando com suas vidas, elas vão acabar com as suas dores. Quer dizer, o diabo sugere os maus pensamentos. O diabo sugere para o homem, olha aquela mulher ali. Olha aquela mulher. Imagine você com aquela mulher. Você é casado, mas pô, todo mundo faz. Todo mundo faz. Você é um homem. E além do mais, a tua mulher, pô, aquela mulher ali merece. Se você traí-la, ela mereceu. O diabo vem com os pensamentos para você trair sua esposa, para você trair seu marido, para você tirar vantagem de alguém. Às vezes aparece para você uma proposta para ganhar dinheiro, entre aspas, fácil, só fazendo um certo esquema, entrando num esquema aqui, um esquema ali, e aí aquela tentação de ganhar dinheiro sem esforço fala alto no seu coração e ecoa com a voz do diabo, do Satanás, e aí aquele mau pensamento muitas vezes acaba vencendo a pessoa que antes disso era uma pessoa de caráter, era uma pessoa que nunca pensou em fazer nada errado. Daqui a pouquinho ela está na cadeia. Do nada, ela está na cadeia. Por quê? Porque deu ouvidos àquele mau pensamento que se tornou um comportamento, uma conduta. Então, há uma fonte do mal, há uma fonte dos maus pensamentos que é o próprio diabo. Então, como é que você tem que lidar com isso? Bom, primeiramente você tem que saber, como eu disse, que assim como os maus pensamentos são inerentes a estar vivo, você também pode dispensá-los como se nada fossem. Vem um mau pensamento para você, você está amarrado, não quero pensar nisso. Você muda logo o seu pensamento, porque você tem sim controle, você pode pensar no que você quiser pensar. Se você pensar assim, olha, o que é que eu vou fazer hoje? Deixa eu pensar, deixa eu fazer uma lista do que eu tenho que fazer hoje. E pegar uma caneta e um papel e começar a escrever. Vamos lá, hoje eu tenho que ligar para minha mãe, faz tempo que eu não ligo. Então escreve lá, ligar para minha mãe. Você começa a escrever o que você tem que fazer hoje, pronto, a sua mente já começou a te dar pensamentos produtivos, pensamentos positivos. Mas quem mandou a sua mente ter esses pensamentos? Eu vi que você... Eu recebi uma pergunta aqui, ela diz assim: estou passando muitas lutas, mas a minha maior dificuldade são os pensamentos de desfoque. Eles são como um tormento para mim. Eu entendo pensamentos que tiram o foco, pensamentos que distraem, maus pensamentos. E continua dizendo: são como um tormento para mim, minha mente não para, não consigo deixar de ter pensamentos bestas, sem fundamento. Há algo que eu possa fazer para acabar de uma vez por todas com isso? Muito bem. Vamos entender aqui, é importante, muito importante que você entenda, especialmente você como esta pessoa que nos escreveu, que está buscando viver em paz, fazer a coisa certa, manter a mente limpa. É muito importante que você entenda
o seguinte sobre a mente. A nossa mente é uma fábrica de pensamentos. A nossa mente está todo o tempo trabalhando. E qual é o trabalho da mente? É pensar. O trabalho da mente é pensar. O trabalho da mente é imaginar. É projetar ideias. Trazer memórias de volta, o que a gente pode lembrar. Ah, hoje eu tenho que fazer isso. Então a mente nos lembra que a gente tem que fazer algo hoje. É pensar como eu vou resolver esse problema. Tem que resolver isso, resolver aquilo, etc. Então a mente ela está sempre trabalhando. Você vê que até quando a gente dorme, muitas vezes a mente está trabalhando e lá produzindo sonhos, não é isso? Então o trabalho da mente é pensar. Mas nem sempre a mente vai pensar o que é útil. E isso é verdade sobre qualquer ser humano. Você, eu, qualquer pessoa. Nós não vamos, que quisera eu que a gente pudesse só pensar o que é útil o tempo todo, não é? Imagine como seria produtiva a nossa vida, muito melhor. Mas infelizmente não é assim que acontece. A nossa mente, ela pega todas as informações que ali estão, ela pega todas as nossas sensações, não é? Quando você, por exemplo, sente frio, então a sua mente logo começa a falar, tá frio, tem que arrumar um casaco e tal. Você começa a pensar em alguma coisa. Você sente alegria, então a sua mente te faz sorrir, te faz querer ligar para alguém, compartilhar essa alegria, etc. Você se sente triste, novamente você começa a pensar por que tudo isso acontece comigo, por que isso, por que aquilo. Então a mente pega todas as informações que já existem dentro dela e outras que estão chegando a ela 24 horas por dia, e vai trabalhando com essas informações. E vai produzindo aquilo que ela produz. Às vezes útil, às vezes inútil. Imagine, por exemplo, vamos tentar fazer uma analogia aqui. Imagine que você tem uma fábrica onde você tem lá vários funcionários, vamos dizer, você tem lá 100 marceneiros, carpinteiros, você tem 100 funcionários que trabalham com a madeira. E você, então, traz a madeira, compra a madeira, coloca dentro dessa fábrica. E você fala para os funcionários, olha, vocês têm que trabalhar com essa madeira aí. Só que você não diz o que os funcionários têm que criar. Se eles vão fazer mesa, se eles vão fazer cama, armário, se eles vão fazer prateleiras. Você não diz o que eles têm que fazer. Você só dá a madeira e diz para eles, vocês têm que trabalhar. E eles vão ter que trabalhar, eles não vão ficar dormindo. Eles querem trabalhar. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que vier na cabeça deles. Cada um vai fazer o que vier na cabeça deles. Alguns vão pegar a madeira e vão fazer carrinho de brinquedo. Outros vão pegar a madeira, vão fazer um balanço. Não é? Vão fazer o que quiser. Ou outro vai pegar a madeira, vai dar na cabeça do outro. Enfim, se não houver direção nesta fábrica, se não houver um projeto, olha, é isso que vocês têm que fazer. Tá aqui a madeira, vocês são capazes de trabalhar com a madeira, então eu quero que vocês criem isso aqui, tá aqui o projeto. Todo mundo trabalhando nisso aqui. Se não houver uma ordem, um líder para dar a ordem a esses carpinteiros e marceneiros, então essa fábrica só vai produzir abobrinhas, digamos assim, não é? A mesma coisa é a mente humana. Você traz informações, inevitavelmente, desde o ventre da mãe, nós estamos absorvendo informações. Então as informações, digamos, a madeira vem para dentro da gente. E o nosso cérebro tem os seus trabalhadores. Se você não dá ordem à sua cabeça, o que você tem que pensar, o que eles têm que produzir, o que a sua mente tem que produzir, então ela vai pensar coisas aleatórias. Vai pegar essas informações, somado à natureza pecadora que está em nós, a nossa natureza caída. Lembre-se que dentro da gente há o bem e também há o mal, não é? Graças a Adão e Eva. Nós herdamos esse gene, né, do bem e do mal. Então, a nossa cabeça, ora vai fazer bons trabalhos, ora vai fazer maus trabalhos. Bons pensamentos e maus pensamentos. Então, você tem que fazer as pazes com esse fato
de que maus pensamentos são inevitáveis pela própria natureza da mente humana. Logo, se são inevitáveis e são involuntários, ou seja, é diferente de alguém dizer assim, eu quero pensar o mal. Como é que eu posso destruir aquela pessoa? Aí você está dando ordem para a tua mente pensar em destruir alguém. É diferente, né? Se você não está dando ordem à sua mente para pensar mal e ela está produzindo maus pensamentos involuntariamente, o que você tem que fazer com esses maus pensamentos? Primeira coisa que você tem que fazer é não levá-los em consideração. É jogar fora. É dizer, isso aí, eu não encomendei isso. Eu não encomendei esses maus pensamentos. Eu não sei por que você está me apresentando esse mau pensamento. Eu não quero nada com isso. Joga fora. Eu não quero isso. Pronto, você rejeita. Você rejeita. Os carpinteiros e marceneiros chegaram para você e apresentaram lá uma gangorra. Eu não quero gangorra. Para que vocês fizeram isso? Não, não é isso que vocês têm que fazer. Joga isso fora. E o que eu quero que vocês façam é isso, isso, isso. Você tem que dar ordens para a sua mente produzir o que você quer pensar. Por isso diz lá o versículo que eu quero pensar, eu quero ter em mente aquilo que me traz esperança. Tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é louvável, tudo que é produtivo, tudo que honra a Deus, nisso devemos pensar. Então, isso é algo intencional. Você tem que fazer esforço, como qualquer trabalho, para você dar ordem à sua mente para que ela pense no que é bom. Mas, mesmo assim, saiba que nenhuma mente de nenhum ser humano vai sempre pensar o que é bom. Então, o que fazer com os maus pensamentos? Novamente, desprezá-los, ignorá-los, não levá-los em consideração, não dar asas a eles. Ok? Então, retome o controle da sua mente. Quando você percebe que há muitos maus pensamentos atormentando a sua mente, então você tem que tomar o controle da sua mente, tomar o seu foco novamente, focar em algo bom e dar a ordem para a sua mente pensar no que é bom. Então, você pode parar, se você puder, naquele momento parar e orar, você para e ora. Se você puder pegar lá a sua agenda, o que eu tenho para fazer hoje, que eu não estou fazendo? Por que eu estou distraído com esses maus pensamentos? Deixa eu focar aqui no que eu preciso focar. Pega lá a sua agenda. Tem isso, tem aquilo para fazer. Você tem que ter o seu caderninho de notas, seu aplicativo de notas, de trabalhos, o que for, para você sempre olhar para o que você tem que fazer. Te lembrar do que você tem que fazer. Vai ler algo positivo. Vai ler a palavra de Deus. Vai orar, como eu já falei, louvar a Deus. Ler um livro produtivo. Vai trazer para sua mente o material bom e dar a ordem para que ele trabalhe, a sua mente trabalhe naquilo que é bom. Faça perguntas inteligentes a si mesmo. Veja um problema que você está enfrentando na sua vida e dê esse problema para sua mente resolver. Ah, você tá desocupada? Ah, é isso? Está faltando trabalho para você? Eu lembro que meu pai falava isso. Ah, vocês estão brincando. Tá faltando trabalho para fazer? Ah, tá bom. Meu pai logo levava a gente lá no jardim, dava enxada pra gente, a tesoura de cortar grama, vai capinar o jardim. Logo a gente parava de aprontar. Logo a gente parava de aprontar. Vai capinar o jardim. Ou vai lavar o carro. É isso que ele fazia com a gente. Meu pai fazia isso comigo, com meu irmão. Sempre, quando a gente estava aprontando por falta do que fazer, ele logo arrumava alguma coisa para fazer. E é isso que você tem que fazer com a sua mente. Arruma alguma coisa para ela fazer. Olha só, lá no Salmo 94, há 2 versículos muito interessantes sobre pensamentos. O versículo 11 no Salmo 94 diz assim: O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Então, olha, Deus sabe que nós temos a tendência a pensar coisas que não valem nada. Vaidade, coisas vãs. Deus sabe disso. Ele sabe e não está condenando. Ele sabe, ele entende
a nossa estrutura. Então, você tem que entender que um pensamento mau não quer dizer que você caiu em pecado, necessariamente. O que faz a pessoa cair em pecado, ela dá luz, ela dá vazão aos maus pensamentos, alimentá-los e agir sobre eles. Mas veio o mau pensamento, joga ele para o lado e arruma um trabalho melhor para a tua mente fazer. E isso é um exercício diário. Alguns de nós vamos ter mais trabalho para fazer isso, outros vão ter menos trabalho. Quando você acostumar a sua mente a focar no que é útil, você vai ter menos trabalho, ela vai estar bem treinada. E outros que estão passando por digamos, um ataque, porque às vezes vem um ataque espiritual. Às vezes você é atacado na sua mente com maus pensamentos. Então você vai ter que resistir mais. Mas o ataque vai passar. E você resiste. Por isso a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus foi atacado lá no deserto com pensamentos ruins. Ele foi atacado. Então ele estava em jejum, ele estava se refugiando na palavra. E é o que o outro versículo do Salmo 94 diz. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, olha só, multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Quer dizer, na multidão dos pensamentos, o salmista decidiu focar nas consolações de Deus, ou seja, nas palavras, no que Deus diz. E assim a sua alma foi aliviada. Assim a gente deve agir para enfrentar os maus pensamentos, tá bom? Desprezá-los, não fazer caso deles, tomar as rédeas da sua fábrica de pensamentos, dar a ordem do que você quer fazer e sempre focar, sempre retomar. Mas sabendo que se você deixar por um minuto, vem um mau pensamento de novo, você toma novamente a sua mente no controle e coloca ela para trabalhar no que é bom. E cuidado com o que você traz para dentro da sua mente, porque más informações vão dar aos trabalhadores no seu cérebro material ruim para produzir pensamentos ruins. Então filtre já no nascedouro. Não traga maus pensamentos, aliás, más informações para os seus olhos, para os seus ouvidos. E isso vai minimizar, dificultar a sua mente de ficar produzindo o que não deveria. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.